Seja bem-vindo a um novo episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Seguimos a rota das notícias do Expresso sobre a base das lajes, falamos de inteligência artificial, mas começamos pela política nacional e por uma figura que já foi uma estrela em ascensão. Já vai saber de quem falamos daqui a instantes. Eu sou a Paula Santos. Vendido em separado, o primeiro caderno do Expresso seria provavelmente o melhor jornal do país. O mesmo se aplica à economia e à revista. Sabe o melhor disto? É que vem tudo grátis com o Expresso. Em expresso.pt há muito mundo por descobrir. Desporto, música, lazer, gastronomia e muito mais. Expresso. Liberdade para pensar. Ora viva, Miguel. Olá, Paula. Comecemos então pela política, servindo a sua crónica no Expresso desta semana de guião para a nossa conversa. Eu vou passar a citá-lo. Era uma estrela em ascensão do comentário político, subiu à política, ou melhor dizendo, desceu. Está assim caracterizado o novo porta-voz do PSD e um dos novos vice-presidentes do partido. Por que é que acha que o Sebastião Bugalho merece uma nota negativa? Eu não lhe dou uma nota negativa. É uma apreciação, a meu ver, objetiva. Eu digo que no caso dele, não subiu à política, desceu. Porquê? Porque ele era melhor como uma voz independente, mesmo que tivesse as suas ideias políticas, desalinhado, sem obediências partidárias, e de repente salta para o Parlamento Europeu nomeado pelo PSD, daí resolve inscrever-se no partido, e agora é vice-presidente e porta-voz, ou seja, tudo o que havia de liberdade intelectual, política, pessoal naquele jovem, acabou. E, portanto, agora ficou mais condicionado. Completamente. Eu que, acima de tudo, prezo a liberdade de expressão, a liberdade individual, sem que isto tenha alguma crítica à militância partidária, antes pelo contrário, acho que ele desceu à política, não subiu. Acha que é difícil compatibilizar por parte do Sebastião as novas funções com estas tarefas europeias de um eurodeputado? Como é que vê isto? Isso terá que perguntar a ele, eu não faço ideia. Mas como é que vê a acumulação de tarefas? Acha que é normal? Não é normal. Quer dizer, uma coisa é o Partido Nacional, aquilo que o partido faz em Portugal, outra coisa é o trabalho no Parlamento Europeu, que eu presumo que, sendo feito de forma séria e empenhada, é um full-time job, não permite ter outro trabalho aqui em Portugal, embora muitos eurodeputados tenham, não é? Vêm à sexta-feira, sexta, sábado e domingo, são comentadores de televisão, mas isso é diferente de ser porta-voz do partido, que é uma pessoa que em princípio até pode ter que falar todos os dias, não é? E esta semana já falou, e recebeu até algumas críticas. Como é que viu a intervenção? Eu vi uma intervenção completamente disparatada, sinceramente, e por isso também é uma das coisas que eu acho que ele desceu à política, porque entrou muito mal, às vezes uma entrada a pé juntos, quer dizer, este discurso das portas escancaradas da imigração que o PSD tenta colar ao PS é um discurso que, como eu escrevo no meu texto, não corresponde à realidade, porque de facto, se vieram estes imigrantes todos que vieram, foi porque o mercado de trabalho os chamou. Oh, Paulo, eu estou em obras em minha casa, tenho 4 operários a trabalhar, são todos estrangeiros, todos. E provavelmente não conseguiria fazer as obras de outra forma. De todo, não conseguiria mesmo. Portanto, quer dizer, as pessoas não estão cá, ao contrário do que diz André Ventura e do que o PSD às vezes insinua, as pessoas não estão cá a sobrecarregar hospitais, escolas públicas, serviços públicos, sem dar nada em troca. Não é verdade. Não é pura e simplesmente verdade. Ver o Sebastião Bugalho entrar desse discurso e dizer que o PSD vai chamar a Assembleia José Luís Carneiro como antigo governante, talvez António Costa como antigo primeiro-ministro, para explicarem como é que de repente descobrimos que havia mais 600 mil pessoas em Portugal. Quem ele devia chamar é o responsável pelo Instituto Nacional de Estatística, que foi quem deixou as pessoas todas convencidas de que éramos menos do que somos. Isso é que não dá para entender, não dá para entender que de repente o Instituto Nacional de Estatística tenha realizado que, para ter um olhar correto sobre a população, não basta o censo populacional que é feito de 10 em 10 anos, é preciso cruzar dados da Segurança Social, dados do Fisco, etc. O que fizeram agora. Portanto, vivemos todos às escuras, não foi só o governo PS, viveu o país inteiro às escuras, porque o Instituto Nacional de Estatística não deu a informação correta. E daí que eu não perceba que o Sebastião Bugalho e o PSD, em vez de responsabilizarem o Instituto Nacional de Estatística, que é independente do governo, funciona independentemente do governo, resolva
a responsabilizar os governantes que ignoravam aquela informação. Acha que o INE deve explicações ao país por causa desta Eu nova acho que sim, sem metodologia e dúvida. das suas falhas para trás? Sem dúvida, e sobretudo dar-nos uma explicação. Este novo método está correto ou também é para ser revisto? Porque isso é essencial. Quer dizer, agora dizer, olha, afinal, não somos 10,5, somos 11,4. Ok, mas é preciso saber que isso está verdadeiramente correto, porque daí depende uma quantidade de políticas, nomeadamente a política de gestão dos serviços públicos. Portanto, compreendo que o atual governo diga que tem que rever até as políticas e a forma de encarar a gestão das coisas, não é? Compreendo. Agora, o atual governo já tem 2 anos, não é? E nesses 2 anos também governou às cegas, pelos vistos. Não foi só o governo do PS, foi o governo do PSD, fomos todos nós. Todos surpreendidos. Voltando a Sebastião Bugalho, só para fechar este dossiê, está agora na direção do PSD a par de Carlos Moedas ou Pedro Duarte, que são outros 2 nomes novos. Parece-lhe que Luís Montenegro procurou arrumar o partido a pensar já no futuro e numa sucessão? Não faço ideia, talvez. Quer dizer, não faço ideia o que é que vem na cabeça de Luís Montenegro, Ou ainda sinceramente. é cedo para pensar nisso? Do ponto de vista de Luís Montenegro, é cedo com certeza, que ele não faz tensões de meter os papéis para a reforma, como dizia o António Costa, imediatamente. Não é? Isso é seguro, não é? Agora, pelo menos a entrada de Carlos Moedas pode significar aquele velho princípio de que os amigos perto, os inimigos mais perto ainda, neste caso os adversários. Não é? Falemos então da manchete do Expresso da última edição. Uma investigação detectou chumbo em esqueletos de antigos moradores, reforçando suspeitas de contaminação e uma ligação a surtos de cancros. A suspeita é grave e, além de um estudo anunciado já sobre este caso pelo Governo dos Açores, que está atrasado há vários anos, o Miguel defende, em função desta notícia, que os dados deviam obrigar a um confronto com as autoridades americanas, mas não acredita que isso aconteça. Não acredito que isso aconteça. Se isto acontecesse nos Estados Unidos, estavam imediatamente em cima disto todos os gabinetes de advocacia dos Estados Unidos fazendo uma advocacia que eles chamam Product Liability e que tem que ver exatamente com isto. Quer dizer, e o governo dos Estados Unidos, ou a Força Aérea Americana, seria chamada a responder por indemnizações brutais, independentemente de se ter apurado já, não se ter apurado ainda, aliás, o número de pessoas terá sido afetado. Agora, repare, se morreram pessoas devido à contaminação por hidrocarbonetos na base das lajes, nos Açores, contaminação que passou não apenas para os solos, para o ar, através do vento, mas para as águas subterrâneas, que é o mais grave, isso é um crime. Isto é mais que um crime ambiental. Isto é um homicídio involuntário. E o governo dos Estados Unidos tem que responder por isto. E as pessoas têm que ser indemnizadas. Isto é uma coisa de proporções inimagináveis, embora, quando eu digo inimaginável, quer dizer, fosse fácil de imaginar que se existe uma base aérea que se destina sobretudo a abastecimento de aviões, aquilo tem que estar cheio de tanques de fuel de aviões, tudo isso, e portanto seria de prever, pelo menos, que isto tivesse que ser monitorizado constantemente por americanos e portugueses. Parece que não foi. Parece que só agora uma tese de doutoramento na Universidade de Coimbra é que um doutorando fez a prova entre uma coisa e outra, ou seja, entre a contaminação dos solos à roda da base, na Ilha Terceira, e as mortes anormais de pessoas por cancros. Entretanto, o Ministro da Defesa já veio desvalorizar as conclusões da tese de doutoramento e lembrar que o seu foco são entidades públicas certificadas. Bom, vamos lá ver. A tese que faz esta conclusão ainda não é definitiva, ainda não foi checada e não foi confirmada. É apenas uma hipótese de trabalho muito mais do que provável. Bastante provável mesmo. De outro modo, alguém terá que explicar porque é que tanta gente nos Açores de repente começa a morrer de cancro. Agora, se o Ministro da Defesa acha que a Universidade de Coimbra não é uma entidade certificada, não é um laboratório, quer dizer, agora a Universidade de Coimbra não faz uma aprovação com louvor e distinção a um doutorando que aparece a dizer disparates. Isso não existe. Qual é a contrapartida que Nuno Melo propõe? É ser a Força Aérea Americana a fazer a investigação e as conclusões. É que isso já nós devíamos ter exigido há anos. Assim que soubemos disto, já devíamos ter exigido. Paulo, eu digo no meu texto que estou pronto a apostar que Portugal não fará nada. Portugal não fará nada para confrontar os Estados Unidos com a sua responsabilidade. Nem sequer para apurar essa responsabilidade. Mas além da Força Aérea Americana, já agora, também a portuguesa,
e eu estou a seguir-me e a guiar-me pelo seu texto, merece ser confrontada, tendo em conta que promove o pastoreio de gado nas zonas mais contaminadas. Deixe-me concluir. Para si, isto merece sorrisos, mas o assunto é sério. Para si, é o mesmo princípio que levaria a Marinha a criar douradas no Alfeite ou o Exército a criar frangos no campo de tiro de Mafra. Ou seja, a comparação leva-nos a esboçar, lá está o tal sorriso, mas o assunto é complicado. Isto parece a Guerra do Solnado, francamente. Existe uma coisa de anedota. Uma força aérea que cria vacas, diz que 3 ou 4 são para consumo próprio, o resto é para a sustentabilidade financeira da força aérea, e aí eu compreendo, porque cada F-35 vai custar ao país 120 milhões de euros, não é? E eles querem os melhores brinquedos que há, portanto nós temos que vender vacas, frangos, costeletas de porco, alfaces. A força aérea tem que se tornar de facto um supermercado. Agora, que o faça com as vacas a pastar exatamente as ervas que estão por cima dos depósitos de gasolina dos americanos, e que venha dizer que tudo aquilo está ambientalmente certificado, eu acho absolutamente extraordinário. Isto é surreal, isto é o Portugal no seu melhor. São coisas tão ridículas que nem dá para fazer muito mais comentários, quer dizer, é absurdo, quer dizer, só vale a pena só imaginar um anúncio publicitário dizer: compre os bifes da Força Aérea da Base das Lajes, certificados ambientalmente e sustentam os aviões, os F-35. Vamos fazer esse anúncio, pronto. Pode ser que agora são outras campainhas em função da notícia do Expresso, digo eu? Pode ser. Agora deixe-me dar os parabéns ao Expresso, é uma grande notícia. É uma grande notícia e tenho estado em cima dela e espero que continue. E das lajes para a inteligência artificial vai um pequeno passo e por aí seguimos, porque revela no seu artigo semanal que chegou a achar que podia ficar descansado com a IA em matéria de escrita, mas entretanto já se apercebeu que todo o cuidado é pouco, porque a inteligência artificial aprende com rapidez e até já há quem confesse que a utiliza com regularidade. E pelo seu lado faz questão de deixar uma declaração solene. Vamos lá ver. Muita gente usa a inteligência artificial e eu compreendo. Agora, é diferente as pessoas que são profissionais da escrita usarem para escrever, não é? Isso aí é que põe uma questão que eu não vou julgar, não vou dizer se é bom, se é mau, vou apenas dizer que isso subverte as regras do jogo, que conhecíamos até aqui. Você abre um livro do Pandura e você imagina que aquilo foi tudo escrito só e apenas pelo Pandura, não pelo holograma do Pandura, a nuvem do Pandura, qualquer coisa, um alien fingido de Pandura. Eu já tenho deparado com livros que eu acho que foram escritos com a inteligência artificial. Claramente, quer dizer, há ali um toquezinho que a gente reconhece que pode ser o autor a que estamos habituados. É uma questão de estilo, como é que nota a diferença? É difícil dizer, mas eu acho que é pela preguiça. Nota-se preguiça naqueles livros que eu acho que foram escritos com inteligência artificial. Ou seja, a escrita, sobretudo o romance, tem uma base de investigação e tem uma base que dá muito trabalho, que é de criação. Ali há, não sei dizer, uma certa repetição, uma facilidade de ideias, um simplismo de narrativa que eu acho que foi pedido a uma máquina para fazer. No caso do Pandura, que estou longe de imaginar que ele trabalha com inteligência artificial, foi só um exemplo que lancei em mão, é como se ele dissesse: olha, eu quero escrever um romance que se passa no Oriente, assim assado, o personagem principal é este, o outro conto. E depois senta-se e aquilo debita-lhe. Eu conto no meu texto que eu estava descansado porque aqui há 2 anos pedi à inteligência artificial. Foi a única vez que eu fui ao ChatGPT. Tiveram que me ensinar como é que se ia. E ele disse assim: olha, escreve-me aí o primeiro parágrafo de um romance do Miguel Sousa Tavares passado no Brasil no século XVIII. E 10 segundos depois eu tinha o parágrafo todo escrito. Só que aquilo tinha coisas extraordinárias. Quer dizer, eu conto no meu texto que uma das coisas extraordinárias, para além de ser completamente ridículo, quer dizer, o estilo literário era de um ridículo atroz, parecia uma coisa escrita, sei lá, nem vou dizer nomes, bom. Mas às tantas o personagem estava no meio da selva amazónica a ouvir o ruído do mar. E eu, quando vi isto, assim, estou descansado. Afinal, o ChatGPT sabe muito pouco de geografia, pelo menos, e em termos literários é um Abbott. Não voltou a fazer o teste? Não voltei a fazer o teste. Não voltei. Li no outro dia, também no Expresso, que a inteligência artificial adora travessões e ponto e vírgulas. E, portanto, que aqueles que recorrem à inteligência artificial estão a evitar escrever com travessões e ponto e vírgulas para que as pessoas não descubram.
Ora, eu que adoro travessões, como a Paula sabe, e gosto muito de ponto e vírgulas, vi-me forçado a fazer uma declaração no Expresso, a dizer que por mais Essa é travessões a que veja, declaração solene, sim. por mais travessões que vejam nos meus textos e mais ponto e vírgulas, eu declaro que até prova em contrário, até ver, enquanto não for proibido, eu não escreverei uma linha com inteligência artificial. É uma palavra que nos tranquiliza, mas não impede que se levantem muitas dúvidas sobre o futuro da escrita, globalmente falando, não é? Sobre o futuro, tudo o que é criativo com a inteligência artificial, quer dizer, aquilo que eu digo no meu texto é que de facto a inteligência artificial caminha a uma velocidade estonteante. Os chineses acabam de aparecer com uma nova, não sei o que é que lhe chama, máquina, programa, não sei quantos, que mete o Anthropic no bolso. Mas curiosamente os chineses têm, desde há 2, 3 anos para cá, um programa intensivo destinado a reciclar os trabalhadores que a inteligência artificial vai mandar para o desemprego. Porque as pessoas acham que isso vai mandar, vai substituir empregos de pessoas, de operários de conservas de peixe, etc. Trabalhos monótonos e mecânicos, mas não. Vai ser sobretudo o que os americanos chamam o colarinho branco que vai ser afetado. As pessoas do Silicon Valley, as pessoas que se doutoraram com mérito, etc., que vão ser rapidamente ultrapassadas. E vai haver, se nada for feito, uma legião de desempregados de alta tecnologia, não é apenas de clarinhos azuis, é clarinhos brancos mesmo. Nós tivemos, semana passada em Sintra, a reunião anual do Banco Central Europeu em Sintra, onde isto foi discutido, e vieram 2 pessoas, um creio que era sueco, o outro era americano, dizer que a Europa está notavelmente atrasada, não só em desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, como na mitigação das suas consequências negativas. Porque a inteligência artificial tem coisas extremamente positivas, por exemplo, no campo da saúde, e tem coisas como a supressão da criatividade individual em tudo o que é trabalho criativo e artístico, que são altamente perigosas. E é preciso acautelá-las, não é? É preciso acautelá-las. A Europa está, neste momento, completamente dependente das tecnológicas americanas, completamente dependente, assim como está dependente do Starlink, do Musk, para as comunicações, e essa vulnerabilidade não apenas, quer dizer, parece que a Europa quer agora, de repente, correr atrás do prejuízo em relação aos chineses e aos americanos e desenvolver sistemas próprios de inteligência artificial que a tornem independente dos americanos. Está certo. Mas, ao mesmo tempo, não pode fazê-lo ignorando os perigos que a inteligência artificial tem, já que começa atrasada, tem que ter mais consciência disso. Cumprimos o guião da sua crónica, seguimos para o improviso. Assinalam-se por estes dias os 250 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Celebra-se a história, à luz dos tempos que vivemos. Procura-se vislumbrar o que aí vem. Nenhum de nós tem a pretensão de conseguir prever o futuro. A minha pergunta a olhar para a frente é sobre a sua perspectiva. O New York Times fala numa América imperfeita. A palavra é adequada? Bem, imperfeitos são todos os países. Isso é uma perspectiva muito americana. São os americanos a que achavam que podiam ser perfeitos e, portanto, queixam-se que não são perfeitos. Eu acho que, para mim, a palavra adequada no que diz respeito aos Estados Unidos hoje é uma expressão que a Madeleine Albright, que foi secretária de Estado já há uns anos largos, disse: nós somos a nação indispensável. E desde a Segunda Guerra Mundial, desde o desembarque na Normandia, e durante décadas, a América era de facto a nação indispensável. Indispensável não apenas para a proteção militar da Europa, como se viu, intervieram 2 vezes, em 14, 18 e em 39, 45. Indispensável do ponto de vista económico, indispensável do ponto de vista financeiro, porque o dólar continua a regular, a ser a moeda padrão, digamos assim, das relações financeiras internacionais, indispensável do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico, e indispensável como líder de um mundo livre e de sociedades democráticas. Um país que punha todos os seus conhecimentos, toda a sua tecnologia, toda a sua riqueza e todo o seu poderio militar ao serviço do bem contra o mal, embora tenha havido muitas exceções. Tudo isso hoje em dia foi posto em causa. E a nação indispensável hoje em dia, nós bem gostaríamos de a dispensar inúmeras vezes. Isso deve-se a Donald Trump, sem dúvida, não é? Todas as ideias que nós podíamos ter sobre os Estados Unidos, eu devo dizer que eu conheci os Estados Unidos muito cedo,
E ao conhecer os Estados Unidos, eu conheci logo o melhor e o pior dos Estados Unidos localmente. Quando são ótimos, são incomparáveis. Quando são maus, são infrequentáveis. E neste momento, o pior dos Estados Unidos é o que está a dominar. Seja como for, Trump e a atual política não vai ser eterno na liderança americana, mas se calhar o tipo de política pode perdurar. Eu não sei se não vai ser eterno, quer dizer, o homem em si não, mas os seus sucessores e o movimento MAGA talvez. Das coisas mais perigosas que ele está a fazer, que os republicanos estão a fazer, é a alteração dos círculos eleitorais americanos. E isso para perpetuar o Partido Republicano no poder. Imaginemos, por exemplo, que temos aqui a Amadora, onde o PS vota, tem normalmente a maioria dos votos, e o PSD não tem. Imaginemos que ao lado está, por exemplo, a freguesia de Belém, que é largamente favorável ao PSD, e o PS é minoritário. O que é que os americanos fariam neste caso, e o que é que estão a fazer? Tiram parte da freguesia da Amadora e colam-na à freguesia de Belém. E aí subtraem votos garantidos ao Partido Socialista, vão pô-los num círculo onde o PSD ganha. Mudam-se as regras do jogo. Exatamente, sendo que ali é o sistema do winner takes it all, não é? Quem ganhou o círculo eleitoral, neste caso o Estado, leva tudo. E, portanto, as regras do jogo estão a mudar de uma maneira perigosa, com o Supremo Tribunal Federal, que era quem poderia e deveria controlar isto, mas que tem uma maioria nomeada por Donald Trump e a seu favor. E qual é o papel do Partido Democrata? Já falámos nele aqui umas poucas vezes, mas na verdade é que o vemos fora de cenário. O Partido Democrata agora está a ressuscitar, mas através da ala de Pedro Nuno Santos do Partido Social do Partido Democrata. Aconteceu nas eleições em Nova Iorque, onde os 4 candidatos do Partido Democrata, apoiados por Mamdani, que é o mayor de Nova Iorque, democrata de esquerda, e portanto tudo da linha esquerda, da linha Alexandre Ocasio-Cortez, que é a vedeta da esquerda do Partido Democrata. Todos eles ganharam a eleição contra candidatos moderados dos democratas. E esse movimento já está a extravasar, a espalhar-se pelo país e, portanto, estranhamente, poderia-se imaginar que contra um governo de extrema-direita, que é o governo de Trump, a solução dos democratas seria aparecerem como moderados. Mas não. A ala que está a emergir como, estamos no princípio, não é? Mas como a ganhar força dentro do Partido Democrata é uma ala que os americanos chamam socialista, mas que é, de facto, a extrema-esquerda do Partido Democrata. Ou seja, acentuam-se os extremos. Acentuam-se os extremos e o centro continua vazio por preencher. E assim, ao olhar para o futuro, com a memória do passado americano, fechamos mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Foram muitos os temas que marcaram esta edição, este podcast, que conta com a sonorização e também a edição do João Martins. E nós prometemos voltar em breve, aqui em estúdio, ambos, com um novo olhar para a atualidade.